estamos de volta. O nosso programa agora continua com o estudo promovido pela Arquidiocese de Manaus em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano II, promovido para padres, religiosos, religiosas e leigos. Este estudo é de fundamental importância porque diz respeito também aos avanços da nossa evangelização e também os meios que a Igreja, no século XXI, conseguiu elaborar para que a mensagem do Evangelho ficasse sempre atual. Acompanhemos agora a cobertura completa deste evento com a nossa repórter Maitê Barros. Em novembro de 2012, o Papa Emérito Bento XVI lançou o Ano da Fé, em comemoração aos 50 anos do histórico Concílio Vaticano II, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Como parte da celebração do Ano da Fé, igrejas do mundo todo se preparam para celebrar os 50 anos do documento que, à luz do Espírito Santo, transformou a Igreja Católica. Na capital amazonense, a Arquidiocese de Manaus realizou nos dias 23 a 25 de abril a primeira conferência sobre o Vaticano II, direcionada a padres, religiosos e religiosas, e nos dias 26 a 28 de abril para leigos e leigas. Nós estamos recuperando um pouco a herança do Concílio Vaticano II, que ainda é extremamente válido para a Igreja. Muito daquilo que o Vaticano II definiu nas suas constituições e documentos ainda não foi colocado em prática. Embora o continente latino-americano e sobretudo a Igreja no Brasil tenha avançado muito na perspectiva do concílio, mas ainda há muito que fazer. Então é importante a gente fazer memória, na verdade, desse documento para todos nós, padres, religiosos, religiosas e leigos, porque é importante nós tê-lo como horizonte da nossa ação pastoral. O evento foi ministrado pelo assessor verbita Padre Joaquim de Andrade, que fez uma análise sobre a Igreja nos dias atuais. A Igreja está avançando cada vez mais e entrando no universo globalizado desse mundo que constantemente está mudando, e dentro dessas mudanças a Igreja está apresentando as novas propostas por aí. Um dos elementos que a gente percebe é propriamente a eleição do Papa, que é considerado Papa de periferia. Nesse sentido, observa-se um deslocamento da Igreja que está centralizada, está disposta a acolher aqueles que estão longe e distante, que nós podemos chamar, entre as aspas, da periferia. Nesse sentido, a Igreja está tentando atualizar e adequar para os nossos tempos. A conferência destinada a padres, religiosos e religiosas foi realizada no auditório do ITEPS. As atividades missionárias da Igreja foram um dos assuntos abordados. A Igreja deve aprender a se deslocar, tanto do centro para a periferia, periferia para centro, de um país para outro, outro país para cá, assim por diante, mostrando sua abertura e apresentando a universalidade que é a catolicidade. Quer dizer, a doutrina, o ensino de Jesus é para todos, não somente para nós. Agora, para que essa doutrina que seja para todos, o missionário deve estar preparado para isso. E ele deve estar universal dentro de si em primeiro momento e depois na sociedade globalizada. O seminário dedicado aos leigos e leigas aconteceu no Auditório Mãe Paula e reuniu cerca de 80 lideranças comunitárias. Ajudar os leigos e leigas a compreender melhor sobre o Concílio Ecumênico foi um dos objetivos do evento. O Vaticano II disse, Igreja não é centralizada com o Papa, mas a Igreja é povo de Deus. Então, a partir do chão, o povo vai aproximando. Rosângela Silva participou do evento representando o setor 1. É um momento assim especial para a gente fazer uma memória de tudo que foi colocado no Vaticano, né? Nós, como povo igreja, fazer essa relembrança, essa memória, né, do que foi deixado para nós como caminharmos enquanto igreja, né? E assim, esse segmento que fortalece a comunhão entre os povos, né?
uma oportunidade de fato assim, a gente fazer valer aquilo que a igreja se preocupou, né, com o povo, como caminhar dentro das suas comunidades, como trabalhar a questão da pessoa marginalizada, do pobre. Então é um momento muito rico de fato, né, e que não se pode perder as oportunidades, né? E por não perder as oportunidades é que eu estou aqui hoje, fazer valer esse momento que é de riqueza para nós como cristãos. Alessandro Guimarães veio representando a paróquia de São Jorge. Para ele, o momento é de partilha. Passados mais de 50 anos, né, do Vaticano II, há aspectos que a gente precisa refletir, partilhar, sentar com outras forças vivas, né, da Igreja de Manaus. Então há um sentimento assim de a própria expressão do João 23, né, de um adornamento, né, ou seja, voltar às fontes, né, perceber que a gente precisa se reunir para partilhar. E é um momento muito forte porque a gente está diante do Padre Joaquim, né, Andrade, onde vem trazendo essa experiência que não é só do Brasil, mas uma experiência de uma outra cultura. Então é um sentimento realmente de partilha. Tanto no encontro dos leigos como dos religiosos e padres, a expectativa foi intensa. Nós esperamos que realmente todo esse conteúdo que está sendo estudado, refletido, ajudem as pessoas cada vez mais na sua compreensão da igreja e da missão dessa igreja. O Concílio Vaticano II trouxe várias mudanças dentro da Igreja Católica. Entre elas, a celebração da missa em idiomas vernáculos, a liberdade religiosa, a colaboração com outros credos cristãos e o respeito absoluto de outras religiões. Irmãos e irmãs, como podemos perceber no estudo promovido pela Arquidiocese de Manaus, em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja sempre se preocupou em atualizar a mensagem do Evangelho, no sentido de responder aos apelos e desafios do mundo contemporâneo. Dificuldades e problemas sempre nós tivemos, enquanto Igreja, enquanto missão. Mas o problema em si, ele é reflexo também de que a Igreja e nós, como membros dessa Igreja batizados, precisamos continuamente revermos os nossos métodos a fim de que a mensagem de Cristo seja cada vez mais eficaz. E o Concílio Vaticano II, que ocorreu do ano de 1962 até 1965, é justamente a preocupação da Igreja, enquanto esposa de Cristo, em querer que os seus fiéis, a sua comunidade, possa viver autenticamente a mensagem do Senhor. Muitos foram os documentos, decretos, constituições, frutos desta reunião dos cardeais e bispos chamada de concílio. Eles estão para nos orientar. Não cabe aqui aprofundar e dizer cada um de um por um, justamente porque são muitos. Mas cabe dizer para cada um de nós, para quem quiser aprofundar, que é uma resposta, sim, aos desafios que vão surgindo e que afrontam a nossa fé, que afrontam os nossos métodos. A mensagem de Cristo é sempre atual. E graças a Deus, o que conduz e o que defende, consola e anima a igreja é o Espírito Santo. Ele está por detrás de tudo isso, animando a cada um de nós, animando a sua igreja e atualizando a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí. Após o intervalo, vamos ter algumas reflexões sobre o sacramento da confissão, que é muito importante para cada um de nós.